Uma separação pode ser uma experiência terrivelmente dolorosa. Não há dúvida de que é um dos desafios emocionais mais difíceis que alguém pode enfrentar na vida. Os laços emocionais profundos que compartilhamos com nossos parceiros muitas vezes se tornam parte integrante de nossa identidade e bem-estar. Quando esse relacionamento chega ao fim, pode ser avassalador, deixando-nos perdidos, magoados e confusos. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e faça um comentário abaixo com o seu nome e o estado onde mora, pois o seu nome poderá ser mencionado no final dos próximos vídeos com um agradecimento especial. A filosofia estoica oferece uma perspectiva valiosa sobre como lidar e superar mais um rompimento de forma serena e resiliente. Neste vídeo, vamos compartilhar 10 segredos do estoicismo para tornar a separação um pouco mais suportável. Deixe-nos um comentário se você passou por uma infidelidade e não soube como superar sua ruptura. Todos podemos ajudar uns aos outros. O conceito de amor e romance tem evoluído ao longo dos séculos, mas emoções humanas fundamentais como luxúria, desejo, apego e raiva permanecem constantes. Apesar dos avanços na civilização, nossa fisiologia não mudou significativamente em milênios, o que faz com que filosofias antigas como o estoicismo permaneçam relevantes. Quando experimentamos uma separação, enfrentamos uma tempestade de emoções, e é essencial entender por que nos sentimos tão mal naquele momento. Ao contrário da natureza, que tem todo o tempo no mundo, os seres humanos muitas vezes querem respostas e soluções imediatas. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina que devemos levar o tempo necessário para processar nossas emoções e entendê-las. Neste vídeo, vamos desvendar o que acontece exatamente dentro de nós quando passamos por um rompimento e por que isso é tão doloroso. Vamos explorar as emoções que surgem e como o estoicismo pode nos ajudar a lidar com esse processo, mostrando por que ele é essencial para nos permitir sentir e curar, não importa o quanto as coisas mudem. Mesmo com as transformações nas normas sociais e na tecnologia, nossas emoções ainda são humanas e universais. Quando nos apaixonamos, experimentamos uma intensa onda de emoções, nosso corpo libera substâncias químicas que nos fazem sentir bem. Durante esse tempo, é difícil pensar em alguém que não seja a pessoa pela qual estamos apaixonados. Essa intensidade inicial pode ser atribuída, em grande parte, à química que tem como objetivo unir as pessoas e promover a reprodução. No entanto, essa fase inicial, muitas vezes chamada de lua de mel, tende a diminuir com o tempo e os óculos cor-de-rosa com os quais vemos nosso parceiro começam a desaparecer. Isso é completamente normal e, de fato, é um estágio temporário que geralmente cede lugar a um profundo sentimento de apego. O apego em si não é ruim. Na verdade, é uma resposta natural e humana à conexão emocional que não podemos evitar sentir em algum momento. Entretanto, é aqui que entra em jogo o poder da mente racional, algo em que os estoicos são especialistas. Embora não possamos fazer a dor desaparecer magicamente, podemos mudar a maneira como abordamos esse sentimento de apego e a situação em que nos encontramos. O que acontece quando nos separamos da pessoa a qual estamos profundamente apegados? É nesse momento que a mente racional pode se tornar um aliado valioso. Os estoicos nos ensinam a questionar certas crenças errôneas e a aceitar a realidade da separação. Dessa forma, podemos encontrar uma sensação de paz em meio à dor, já que é preciso entender que não precisamos que alguém seja feliz para que possamos ser felizes. Portanto, ao adotarmos uma abordagem mais racional e equilibrada diante das emoções intensas e dos sentimentos de apego, podemos nos permitir sentir e curar de maneira mais eficaz. O estoicismo nos ensina a cultivar a serenidade interior, a aceitação das mudanças e uma perspectiva mais ampla sobre as situações pelas quais passamos. Dessa forma, podemos nos tornar mais resilientes e capazes de lidar com os desafios emocionais de forma mais saudável. Em resumo, o estoicismo é uma filosofia de vida que nos ajuda a enfrentar as emoções de forma mais consciente e equilibrada, permitindo-nos crescer e evoluir emocionalmente. Ao aplicarmos seus princípios em nossas vidas, podemos encontrar um maior sentido de paz interior, mesmo diante das adversidades e das dificuldades emocionais que possamos enfrentar. É uma jornada de autoconhecimento e autotransformação que nos permite viver de forma mais plena e harmoniosa. É um sentimento bastante comum e pode levar a um apego emocional que se manifesta em comportamentos pegajosos e a crença de que sua felicidade depende de uma pessoa específica. A resposta típica para esse dilema é que há muitos peixes no mar, claro. É verdade que há muitas pessoas no mundo que deveria nos fazer entender que não existe uma única pessoa significativa para nós, mas essa resposta, embora válida, não resolve completamente o problema subjacente. O problema é que continuamos vendo a felicidade como algo que vem de algo externo a nós.
Mesmo que haja um mar cheio de peixes, não podemos garantir que iremos pegar um, mesmo que haja milhares. A realidade é que não temos controle sobre isso, e é aqui que a filosofia estoica oferece uma perspectiva valiosa. De acordo com os estoicos, a única coisa que você realmente precisa para ser feliz é a virtude. A virtude é algo que você pode controlar e cultivar dentro de si mesmo. Os relacionamentos, romance, casamento e até mesmo ter uma família são considerados indiferentes preferidos para os estoicos, ou seja, são coisas que podem ser boas e desejáveis, mas não são necessárias para viver uma vida feliz. Entender essa ideia é libertador, pois permite que você pare de depender emocionalmente de outra pessoa para sua felicidade e, em vez disso, concentre-se em desenvolver sua virtude e sua própria capacidade de ser feliz, independentemente das circunstâncias externas. Neste vídeo, vamos explorar mais detalhadamente como o estoicismo nos ensina a encontrar a verdadeira fonte de felicidade, nos libertando do apego às coisas externas. Junte-se a nós nesta jornada de autorreflexão e crescimento emocional. Outra crença que muitas vezes nos atormenta em uma separação é a ideia de que temos um direito inato sobre a pessoa com quem estávamos em um relacionamento. É importante reconhecer que cada indivíduo tem sua própria liberdade e autonomia, e não podemos controlar os sentimentos ou escolhas de outra pessoa. Às vezes, o melhor caminho a seguir é aceitar a situação e focar em nosso próprio crescimento e felicidade. No final das contas, a felicidade verdadeira vem de dentro. É importante cultivar uma mentalidade de gratidão, autoaceitação e amor próprio. Ao reconhecer que somos responsáveis pela nossa própria felicidade e bem-estar, podemos nos libertar de expectativas irreais sobre os outros e nos concentrar em ser a melhor versão de nós mesmos. A jornada para a verdadeira felicidade envolve autoconhecimento, autodesenvolvimento e aprendizado constante. Esteja aberto a novas experiências, permita-se crescer e evoluir, e acima de tudo, lembre-se de que a felicidade não é encontrada em alguém ou algo externo, mas sim dentro de você. Essa ideia pode desencadear sentimentos de raiva e ressentimento, nos fazendo ver a outra pessoa como uma posse ou, pelo menos, como alguém que deveria estar presente em nossa vida de alguma forma. Esse senso de direito muitas vezes está ligado ao ciúme, que é basicamente o medo de perder o que acreditamos que nos pertence. Quando a pessoa com quem estamos decididos a terminar o relacionamento, nos sentimos magoados e percebemos a separação como uma injustiça. No caso de um divórcio, esses sentimentos podem se intensificar, pois pode parecer que nosso ex-cônjuge quebrou a promessa de ficarmos juntos até que a morte nos separe. O sentimento de traição é adicionado quando a separação implica infidelidade. No entanto, é importante lembrar que conceitos como a monogamia e a exclusividade sexual nem sempre foram a norma em todas as culturas e tempos. São construções sociais, e em muitos casos, estão ligados às tradições religiosas. Nosso marco regulatório influencia nosso senso de direito e medo de perda. Atualmente, com a crescente liberdade sexual em todo o mundo e o declínio do caráter sagrado do casamento, é mais provável que os relacionamentos cheguem ao fim. Separações e infidelidade estão se tornando cada vez mais comuns. O filósofo estoico Epicteto nos dá uma perspectiva valiosa sobre como abordar a perda na vida. Ele nos lembra que, em vez de dizer que perdemos algo, podemos dizer que simplesmente o devolvemos. Seja a morte de um ente querido, uma separação ou a perda de bens materiais, nada na vida é eterno. Em vez de nos apegarmos ao que perdemos, podemos aprender a deixar ir e ver isso como algo que simplesmente voltou ao seu estado natural. Essa perspectiva pode nos ajudar a nos libertar do apego às pessoas e coisas, permitindo-nos abraçar a realidade da impermanência e encontrar uma sensação de paz nisso. A filosofia estoica nos ensina a nos concentrar no que está dentro do nosso controle, como nossas ações, pensamentos e emoções, em vez de nos apegarmos ao que está além do nosso poder. A experiência da dor após uma separação pode parecer insuportável. Neste momento, porém, como disse o antigo filósofo e imperador estoico romano Marco Aurélio, algumas coisas estão surgindo rapidamente, outras estão desaparecendo. Parte do que existe agora já desapareceu e o fluxo constante refaz o mundo, assim como a progressão incessante do tempo refaz a eternidade. A dor é uma emoção com a qual todos nós temos que lidar em algum momento de nossas vidas. Lutar contra ela raramente é útil a longo prazo. Em vez disso, é melhor reconhecer sua presença. Algumas pessoas recorrem a mecanismos prejudiciais de enfrentamento, como o abuso de álcool ou substâncias psicoativas. É importante buscar ajuda e apoio durante esse processo, para lidar de maneira saudável com as emoções e encontrar maneiras construtivas de seguir em frente. É fundamental lembrar que a separação pode ser uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento.
Aprender com essa experiência e trabalhar no desenvolvimento pessoal pode ser uma maneira positiva de transformar a dor em aprendizado. Em suma, lidar com uma separação não é fácil, mas é possível encontrar uma maneira de seguir em frente e buscar felicidade e paz interior. Aceitar a impermanência da vida e aprender a soltar o que não está mais sob nosso controle pode ser o primeiro passo para encontrar um novo caminho. A filosofia estoica pode oferecer insights valiosos nesse processo, ajudando-nos a enfrentar as dificuldades com sabedoria e serenidade. A separação pode ser vista como uma oportunidade de renovação e crescimento pessoal, permitindo-nos progredir em direção a uma vida mais plena e significativa. Eu me vi preso nessa armadilha muitas vezes. O isolamento parece ser a única saída após uma separação, mas, na verdade, é uma estratégia que deve ser usada com moderação. Minha experiência pessoal me mostrou que a forma mais saudável de lidar com o luto é encontrar um equilíbrio entre interação ativa com o mundo e momentos de solidão para realmente sentir as emoções. Abraçar a dor, lidar com o processo de desapego de forma lenta e consciente, pode levar meses ou até anos. Para ter uma visão estoica sobre como lidar com a dor imediata após uma perda, podemos recorrer a Sêneca, um filósofo estoico proeminente do Império Romano. Em uma carta para sua mãe, ele confortou-a durante sua ausência, dizendo que esperou até que sua própria dor estivesse menos intensa para cuidar da dela. Permitir-se sentir a dor e passar pelo processo de cura é humano, e a filosofia estoica pode ser um bálsamo para a alma nesse momento. Aceitar a realidade, praticar o autocontrole emocional e refletir sobre a virtude são aspectos essenciais do estoicismo para lidar com uma separação. Ao focar no que podemos controlar e praticar a gratidão diariamente, podemos transformar a adversidade em oportunidade de crescimento e aprendizado constante ao longo da vida. A separação pode ser uma experiência dolorosa, mas também pode nos ensinar lições valiosas sobre nós mesmos e sobre como lidar com as dificuldades da vida. É importante lembrar que é humano sentir uma ampla gama de emoções intensas, mas também é fundamental exercitar o autocontrole emocional e a reflexão sobre a virtude para navegar por esse momento desafiador. Ao abraçar a dor, aceitar a realidade e concentrar-se no que podemos controlar, podemos encontrar um caminho para a cura e o crescimento pessoal após uma separação. A prática da gratidão e o aprendizado constante com as experiências da vida podem nos ajudar a superar esse momento difícil e emergir mais fortes e resilientes. Para melhorar e reescrever o texto de forma criativa e inteligente, podemos abordar as seguintes dicas em relação à experiência da separação. A separação de um relacionamento pode ser encarada como uma oportunidade de crescimento pessoal e de aprendizado sobre si mesmo e sobre seus relacionamentos futuros. Enfrentar a dor desse processo com coragem e dignidade é fundamental para transformar esse momento difícil em sabedoria. Os estoicos nos ensinam a não reprimir ou evitar as emoções que surgem durante o processo de luto, como tristeza, solidão e confusão. É importante aceitá-las e permitir-se senti-las, pois isso é um ato de autopiedade e coragem. Não se prenda ao passado, lamentando o que poderia ter sido, nem se obsesse com o futuro, preocupando-se excessivamente com o que virá. Viver no presente e focar nas pequenas ações diárias que o levarão adiante é uma das chaves para superar uma separação. Buscar apoio emocional durante esse processo solitário é essencial. Compartilhar seus sentimentos e preocupações com amigos próximos ou procurar a ajuda de um terapeuta, se necessário, ajuda a sentir-se compreendido e acompanhado nessa jornada rumo à recuperação. Os estoicos encaravam a vida como uma jornada em direção à virtude e sabedoria. A separação pode ser vista como mais um passo nesse caminho de autenticidade e fortaleza interior, uma oportunidade de crescimento pessoal e busca por sabedoria em cada experiência de vida. Aproveite esse momento para continuar crescendo como indivíduo e buscar a sabedoria em todas as situações. Se essas reflexões e conselhos o ajudaram a encontrar um caminho para uma vida mais plena e enriquecedora, incentivamos a se juntar à nossa comunidade, se inscrevendo em nosso canal para ter acesso a conteúdos valiosos e continuarmos crescendo juntos. Não perca a oportunidade de explorar o poder da filosofia em sua vida, descobrindo novas perspectivas e enriquecendo sua jornada em busca de virtude e sabedoria. A vida é uma constante evolução, e cada experiência, por mais dolorosa que seja, pode nos fornecer ensinamentos e oportunidades de crescimento. Muito obrigado por estarem aqui, e até o próximo vídeo.